Boa tarde, passando aqui para deixar mais uma reflexão da caminhada e como nós gostamos de fazer, né? Em meio à natureza. E a gente está tendo que fazer uma horinha por aqui. E nada melhor do que dar uma passada nesse lugar aqui onde vimos todos os dias de almoço da nossa juventude. Como a nossa cidade chove muito, né? A gente brinca que é a cidade de Chuvópolis. Sempre que fazia sol, porque quando está chovendo é meio difícil ficar aqui podendo contemplar essa natureza como nós gostamos, da forma que fica, né, quando os dias estão ensolarados. Nós há pouco estávamos entrando ali e já fizemos uma meditação ao ouvir o canto dos pássaros. E enquanto nós estamos sentados aqui contemplando, né, os pássaros, contemplando a beleza aqui do pátio do Museu Imperial, que é um lugar procurado por muitos turistas, né, que vêm até a cidade de Petrópolis. Realmente é um lugar bonito, até para a gente que é morador da cidade, né? Sempre que eu tenho um tempinho, eu gosto de passar por aqui para ficar aqui desfrutando de um pouco desse espaço, né? Pelo menos aqui no pátio é de graça, a gente não paga nada. Assim como a natureza que Deus fez para nós. E veio ao meu coração um texto da palavra de Deus, no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, que diz que de Deus é o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. De Deus é o querer e o realizar. E interessante que essa semana nós estávamos falando sobre isso com uma pessoa que frequenta nossas reuniões e participamos juntos, né, de um projeto missionário infantil com crianças, o projeto Além das Muralhas, atuando lá no bairro Alta Independência, uma comunidade muito carente, onde as crianças têm inúmeras necessidades, né? E são grandes os desafios ali, mas a gente tem procurado de alguma forma, pela misericórdia de Deus, junto com as pessoas que compõem esse projeto, aliviar um pouquinho do sofrimento dessas crianças com carinho, amor, atenção. Nós recebemos doações de roupas, calçados, enfim, de várias formas, mas acima de tudo também cumprir, né, o ID de Jesus e levar a palavra de Deus para esses corações, porque é nossa obrigação. Quando a Bíblia diz para a gente que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, de maneira alguma nós podemos deixar as crianças de fora, de maneira alguma nós podemos excluir os pequeninos, até porque a palavra de Deus também diz para a gente que delas é o reino dos céus. Então nós não podemos deixar de fazer por elas aquilo que o nosso rei deseja que nós façamos como seus servos, e eu costumo dizer como seus súditos, né? E eu me refiro sempre a Jesus como rei, porque ele é, né? E é interessante que apesar dele ser rei, ele mesmo não se atribuiu a si próprio título. Quando ele estava ali perto da crucificação dele, alguns soldados lhe perguntaram: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu: tu o dizes. Ou seja, nem ele para si mesmo atribuiu tal grandeza, né? E isso deu a ele uma característica, diz a Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Mas a Bíblia diz que ele aniquilou-se, ele se diminuiu de tal forma a ponto de tomar, né, a forma humana e ser levado à cruz como um pecador, como um ser humano comum, por amor a todos nós. Então ele era o próprio Deus que se tornou homem
para nos favorecer como seres humanos que dependemos da graça de Deus. E ali foi o próprio Deus na pessoa de Jesus. Mas Jesus, sendo o Filho de Deus e sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas na verdade ali estava o Rei sendo crucificado. Interessante que nas passagens de Jesus, uma que mais me chama a atenção é quando ele diz assim: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Nós sabemos que a luz do mundo, né, o sol, ele ilumina a terra e é por causa dos raios solares que nós temos essa vegetação linda, né, onde as plantas produzem seu alimento, fazem ali o processo da fotossíntese e assim elas podem sobreviver. Sem sol ninguém sobrevive, né, sem a luz. E nós sabemos que nem as plantas, nem nós sobrevivemos sem a luz do sol. Todos nós precisamos da luz do sol. Como petropolitanos, né, a gente veio saber há pouco tempo que todos os petropolitanos têm deficiência da vitamina D. Por quê? Porque aqui chove muito, né? E as pessoas não se submetem muito aos raios solares. E a gente precisa também dos raios solares para metabolizar em nosso organismo a vitamina D, né? Que é bom para os ossos, é bom para uma série de questões aí do nosso organismo, mas principalmente para os ossos. E quando a pessoa não se submete à ação, né, dos raios solares, ela vai ter essa deficiência. Trazendo um paralelo aqui, né, da luz do mundo, que é o sol, trazendo um paralelo com as coisas espirituais que Jesus falou, eu sou a luz do mundo, né? Nós podemos dizer que sem Jesus, que é esse rei, né, nós sabemos que o sol é o astro-rei do universo e Jesus também é o astro-rei do planeta, né? E ele disse, eu sou a luz do mundo. E a luz, quem segue a luz de Jesus não anda em trevas. É muito bom andar de dia, mas a palavra de Deus diz que chegarão os dias de trevas, onde tudo vai ser mais difícil, né? Andar à noite é complicado, a gente que tem problemas de visão, então é difícil. Mas quando uma pessoa é míope espiritual, isso significa que ela não está enxergando a luz com Jesus, que é Jesus. E sem enxergar a luz, ela não sabe para onde ela está indo. E quando nós não temos luz no nosso caminho, facilmente a gente vai cair em buracos, em armadilhas, facilmente a gente vai escorregar, a gente vai tropeçar e vai favorecer que a gente faça, né, as coisas que agradam ao príncipe das trevas, que é o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. Mas quando nós seguimos a Jesus, que é o Rei, que é o astro, a nossa vida é toda iluminada, mesmo nos momentos de maiores dificuldades, nós podemos ter Jesus como nosso guia, nós podemos ter Jesus para nos sustentar, para nos alimentar e para nos abastecer, para que as nossas deficiências, né, do nosso corpo possam ser sanadas por Ele, para que as deficiências da nossa alma também possam ser curadas através desse sol da justiça. Quando nós entendemos a nossa total dependência de Jesus, o sol da justiça, quando nós entendemos a nossa completa dependência dele, ele disse, sem mim nada podeis fazer. E realmente sem Jesus nós não podemos fazer nada. E ele mesmo disse que todas as coisas, né, na sua palavra foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a gente está aqui diante da natureza, isso é possível, essa beleza, por causa do sol, né? É o sol quem dá essa exuberância para a mata, para a natureza, para as folhagens. É o sol que dá saúde para o nosso corpo, assim também Jesus dá saúde para a nossa alma. Jesus fortalece o nosso espírito como o sol e nós precisamos entender que sem Ele nós não podemos nem mesmo sobreviver. Sem Jesus a gente não pode fazer nada na vida.
Somente com Jesus é que a gente pode, né, prosseguir, mesmo nos momentos de maior dificuldade. A gente está saindo dali que o pessoal está fazendo a limpeza, né? E a gente não quer atrapalhar a turma da limpeza aqui do pátio do museu. Muito bem cuidado, por sinal. Então, como nós estávamos falando, né? Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não podemos dar um passo. Sem Jesus nós não podemos sequer respirar. Jesus, ele é o autor da vida. E só é possível a gente continuar vivendo, a gente continuar respirando por causa de Jesus, que é o sol da justiça, que nos dá vida, agindo dentro de nós e operando dentro de nós a vida. Ele é o nosso alimento, né? Há várias coisas na Bíblia em que há referência a Jesus como elementos essenciais para a sobrevivência do ser humano. E Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará em trevas. Ser humano algum, né? Os vegetais, os animais, nós não podemos ficar sem a luz do sol, assim como nós não podemos ficar também sem a luz do mundo, que é Jesus, o sol da justiça. E ele disse que ele é a luz do mundo, então sem ele nós não podemos viver. Jesus disse que eu sou o pão da vida. Ninguém consegue ficar sem alimento. Todos os dias nós precisamos nos alimentar para manter o nosso corpo em condições de sobrevivência. Se nós deixarmos de cuidar do nosso corpo, certamente as células ficarão desnutridas e morrerão. Mas nós precisamos do pão, do alimento, da comida todos os dias, para que a gente possa continuar então sobrevivendo. E Jesus disse que ele é o pão da vida, e aquele que se alimenta dele jamais terá fome, né? Porque Jesus, ele é o único que pode saciar a fome da nossa alma, os desejos mais profundos, os instintos mais ocultos do nosso coração, os nossos desejos, né? Eles podem ser alimentados em Deus, aquilo que deseja o nosso coração. A Bíblia diz que a gente precisa considerar ao Senhor os nossos, né? Confiar a Ele os nossos caminhos, e os nossos planos serão estabelecidos. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, ou seja, tenha prazer no Senhor, tenha satisfação nele, coma dele, se alimente de Jesus, né? E ele concederá os desejos do nosso coração. A palavra vai dizer para a gente que Jesus é a água da vida. Ninguém sobrevive sem água. 75% do planeta é composto de água. 75% do nosso corpo, a composição também é água. Então, se nós deixarmos, né, de ingerir o líquido, a água, a gente vai perdendo, né, algumas das nossas propriedades do nosso corpo, a pele fica estranha, vai ter uma série de complicações no nosso corpo. Então a nossa alma também fica com uma série de complicações quando nós não ingerimos essa água viva, quando nós não deixamos que essa água viva flua dentro de nós através do Espírito Santo, porque Jesus disse que aqueles que crescem nele, rios de água viva fluiriam do seu ventre através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele então que flui, que jorra dentro de nós. E nós sabemos que a água, ela serve para limpar. A água serve para purificar, e nós precisamos purificar a nossa vida através do Espírito Santo de Deus, né? Na pessoa de Jesus, usando o seu Santo Espírito, fluindo, se movendo, se movimentando dentro de nós. Então nós necessitamos dessa água para gerar vida, e por onde o rio passa, através de nós, fluindo através de nós, é necessário, ou se espera, que possa gerar vida, porque onde tem água, tem vida.
A gente reclama da situação da cidade aqui, que chove muito, mas por quê? Nós temos uma natureza linda, uma natureza esplêndida, uma natureza que atrai turistas do mundo inteiro, por causa da quantidade de água, né? E os raios solares, mesmo quando está nublado, através das nuvens, ele está ali nutrindo, então, essas árvores para que elas possam, né, ser viçosas do jeito que são. Então nós precisamos do sol, nós precisamos da água, nós precisamos do pão todos os dias. Mas nós também precisamos, como Jesus disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Esse é o ponto principal que eu quero pegar o gancho com a palavra inicial, né? A Bíblia diz que nós devemos, que nós vamos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, né? Quando nós entendemos e fazemos realmente aquilo que está no coração dele. Mas uma das coisas que nos preocupa é que às vezes as nossas deficiências do nosso corpo, as nossas dificuldades do nosso corpo físico fazem-nos acreditar que nós não poderemos realizar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, por conta da fragilidade do nosso corpo. Mas nós nos esquecemos que não somos nós quem fazemos, mas é Ele quem opera tudo em nós, porque todas as coisas são feitas por meio dEle para a glória de Deus, né? Tudo foi feito por Ele, a natureza foi feita por Ele, e nada do que foi feito da natureza teria existido se não fosse a ação de Jesus. Então nós podemos ver também que na nossa vida espiritual, na nossa caminhada espiritual, não é na força nossa, não é na força humana, não é na força de Deus. E quando eu entendi isso, tudo mudou, porque muitas vezes a gente vê as nossas dificuldades e as nossas limitações, e diante das promessas, da grandiosidade das promessas de Deus, a gente se acha incapaz, porque a gente sempre pensa na nossa força, a gente sempre pensa na nossa capacidade e a gente sempre pensa na nossa condição física. Mas ai do ser humano que pensa assim, porque não sou eu. A Bíblia diz que o querer e o realizar são de Deus, são do Rei, desse que é a água da vida, desse que é o pão da vida, desse que é o bom pastor, desse que é a luz do mundo. Então vejam, não depende de mim, não depende de você, porque até para eu estar aqui falando, até para eu estar respirando, eu dependo dele, porque ele é tudo para mim. Nós precisamos entender que o Senhor, o Rei da Glória, Ele é tudo para nós. E quando nós entendemos que Ele é tudo, quando nós entendemos a soberania dEle, nós chegamos à conclusão de que o querer e o realizar são dele. Então, quando algo é da vontade de Deus, quando algo está no coração de Deus, não depende de mim, não depende de você, depende dele. E a nossa parte é apenas se colocar à sua disposição, porque quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Ele não precisa dos meus braços, Ele não precisa das minhas mãos, Ele só precisa da minha entrega. Ele precisa do meu coração, porque não somos nós. Nós temos dons, nós temos talentos, e a gente vem percebendo isso, que às vezes, né, Deus dá um dom nato para a gente, que é o dom da liderança. E a liderança aliada à humildade faz com que a gente realize grandes coisas para a glória de Deus. Porque primeiro, nós precisamos entender que sem Jesus nós não fazemos nada. E nós precisamos ter a consciência e a humildade de que nós somos parte de um corpo. E como parte de um corpo, Jesus, esse Rei, é o nosso cabeça, mas nós somos membros de um só
corpo. Nós sabemos que o corpo ele tem os membros superiores, os membros inferiores. Um corpo tem cabeça, tronco e membros, né? E nós sabemos que é o cabeça quem ordena, é o cabeça quem organiza as ideias, e é o cabeça quem dá a ordem, né? Para o braço. Nós sabemos que tudo depende do comando do cérebro. O cérebro está na nossa cabeça. Então, o nosso cérebro determina que a nossa mão pegue o celular. O nosso cérebro determina que os nossos pés, que a gente se levante, né, de um banco e comece a andar, comece a caminhar, que a gente entre no ônibus, que a gente suba uma escada. Então, tudo depende do cabeça. Mas quem executa são os membros. Então a cabeça ela tem a função de liderança sobre o corpo, e nós temos que ter a plena e total consciência de que Jesus é o cabeça e que todo o corpo ligado nele, né, debaixo da direção dele, da liderança dele, fluindo através de nós, outros que são parte também do mesmo corpo podem estar em perfeita harmonia, né? Um colaborando com o outro, para que o cabeça, que é Cristo, seja glorificado através de nós. Então, nesse sentido, é muito fácil a gente entender. Se eu estou desejando fazer algo e esse algo é da vontade de Deus, eu estou no tempo determinado por Deus para executar aquele propósito naquele lugar, naquele tempo, né? De acordo com a boa vontade de Deus, vai acontecer. Independente da minha fragilidade, independente da nossa fragilidade, independente da nossa impotência muitas vezes, independente da opinião de A, de B, de C ou de D, porque quando Deus quer algo, Ele mesmo faz. E é nesse sentido também que a palavra de Deus nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Não sou eu quem faz, é Ele. Não sou eu quem executo, é Ele quem faz com que todas as coisas aconteçam, para que o seu nome seja glorificado, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E quando nós pensamos que de Deus é o querer e de Deus é o realizar, isso se aplica também na nossa existência. Nós estamos vivos, nós estamos de pé pela permissão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E enquanto o Rei, o soberano, o astro maior do universo, quiser que nós estejamos de pé, nada e ninguém poderá nos derrubar. Aleluia! Deus é minha fortaleza e a minha força, diz o salmista, e com Ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra as minhas mãos e Ele me prepara para a peleja. São muitas as pelejas do dia a dia, são muitas as guerras, são muitas as contradições, são muitas as calúnias, as injúrias, as acusações, e são muitos, né? Muitos os desejos dos nossos inimigos de que a gente já estivesse debaixo da terra. Mas quem determina os nossos dias é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Por isso que muitos às vezes ficam abismados, muitos ficam questionando, né? Nossa, mas como está de pé? Como consegue sobreviver? Como consegue fazer todas as coisas? Mas a certeza que nós temos é que aquele que nos sustenta, que nos coloca de pé todos os dias, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra de Deus diz para a gente que quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, né?
Então nós seremos semelhantes àquele que é o perfeito. Nós estamos caminhando para lá, a estatura do varão perfeito, que é Cristo, e ele já venceu a morte, né? Quando nós chegarmos nessa condição, a estatura do varão perfeita, nós vamos poder dizer também como ele, tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu a morte e nós também venceremos para a glória de Deus. Ainda que esse nosso corpo, como o apóstolo Paulo diz, né, ele seja um corpo corruptível, é um corpo, como a gente fala, ele está sujeito à ação do tempo, esse corpo está sujeito à ação dos vírus, esse corpo está sujeito à ação das bactérias, e a verdade é que um dia esse nosso corpo vai voltar para a terra como era, e o nosso espírito vai voltar para Deus que o deu, e esse nosso corpo vai entrar em decomposição, e como diz a Bíblia, nós seremos consumidos pelos vermes. Então não existe lugar para arrogância, para prepotência, para aquelas pessoas que se acham muita coisa porque nós somos pó, e ao pó nós vamos retornar. O único, né, imortal é Jesus Cristo, o Rei da Glória, e quando nós dependemos dele, nós podemos compreender que o querer e o realizar vem dele. Se o rei quer, ninguém pode impedir. E como ele falou, agindo Deus, quem impedirá? Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E entenda isso, quando Deus tem algo para você fazer e para você realizar aqui nessa terra, não pense na sua condição, nem na sua capacidade, até porque nós não podemos nada, mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece, em Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe.